Eu quero agradecer, Eliezer, pela música, porque nós poderíamos, nesse momento, encerrar o nosso culto com uma oração nesse instante. Porque essa música resume muito bem todo o sentimento que deve estar no nosso coração durante esta semana. Essa gratidão e essa expressão de reconhecimento de que a salvação é um presente do nosso Deus. Todavia, eu quero convidar você para que você possa pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de Marcos. Nós temos algumas cenas que são cenas que nesta manhã de sábado eu gostaria de compartilhar com vocês. No capítulo 14 do Evangelho de Marcos, nós temos situações que apresentam ali a maneira como Jesus Cristo, ele começou a enfrentar aquilo que nós chamamos a sua paixão, o seu sofrimento. E uma dessas cenas, ela aconteceu no chamado Jardim do Getsêmani. Jesus estava afogado já nas suas angústias, e dos seus lábios, enquanto ele estava suplicando a Deus, nós podemos ouvir a seguinte expressão: minha alma está profundamente triste até a morte. Cristo estava enfrentando o momento mais crítico, o momento mais difícil na sua experiência terrestre. Pois por 3 vezes Jesus pediu aos seus discípulos que eles clamassem, que eles orassem a favor de Cristo. Geralmente Jesus, ele sempre buscou a orientação do Pai e orou intercedendo em favor dos discípulos. Mas naquela noite, naquele jardim, Jesus esperava e Jesus aguardava que os discípulos pudessem fazer isso. As cenas da descrição que nós encontramos no livro Desejado de Todas as Nações, a maneira como Jesus Cristo entrou nesse jardim, acompanhado dos seus discípulos, a escritora Ellen White descreve que ele mal conseguia caminhar. Por 2 vezes ele foi amparado pelos discípulos. Mas Jesus Cristo, ele deixa parte dos seus discípulos e ele avança para a parte interior do jardim, aonde ali os discípulos mais próximos, Pedro, João, Tiago, permanecem ao lado de Jesus. E a intenção de Cristo é que esse grupo mais próximo pudesse interceder por ele, pudesse encorajá-lo. Mas por 3 vezes Jesus encontra eles cansados, eles exaustos e sonolentos. Em nenhum momento eles conseguiram amparar Jesus Cristo, apesar da visibilidade do sofrimento de Jesus e de perceberem que Jesus não estava bem. O Filho de Deus, ele transpirava gotas de sangue, e essas gotas de sangue respingavam no solo. E Jesus, ele tinha curado. E agora eu convido você para que você me acompanhe na leitura dessa manhã, porque com os lábios pálidos e trêmulos, Jesus suplica a Deus a seguinte expressão, Marcos capítulo 14 e o versículo 36, e eu leio assim, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres.
Quando eu li essa expressão, ao organizar o sermão dessa manhã de sábado, e eu percebi as palavras de Jesus se referindo a Deus como Abba. Abba é uma maneira muito carinhosa de se dirigir ao Pai. Nós não temos isso talvez em todas as culturas, mas os baianos, eles geralmente dizem painho, painho, paizinho. Essa expressão Abba é uma maneira carinhosa de você olhar para Deus no momento de angústia de Jesus. Jesus então carinhosamente olha para Deus e diz: paizinho, painho, se possível, passe de mim esse cálice. E eu tenho uma pergunta, que é a pergunta que nós queremos fazer na nossa exposição nesta manhã. Que cálice é esse que Jesus estava falando? Que taça é essa que Jesus deveria beber e já estava bebendo, que estava trazendo tanta angústia mental e sofrimento ao coração de Jesus, a ponto de deixá-lo desfigurado, com seus lábios trêmulos, cambaleando de um lado para o outro? Sabe, queridos, Cristo, quando o homem pecou, Cristo se aproximou de Deus o Pai, de Deus Espírito Santo, e ele assumiu a posição de fiador. Quando o homem pecou, Deus, ele não pode simplesmente abolir aquela transgressão, ignorar e alterar a sua lei para socorrer o homem em sua condição perdida. A Bíblia deixa muito claro para nós que o salário do pecado é a morte. A lei de Deus, ela foi quebrada, ela foi transgredida. E quando nós fazemos essa leitura assim da lei como obrigação, talvez não seja compreendido por cada um de nós, mas as leis são orientações, são as instruções de Deus para a nossa vida. Como é que nós temos que viver melhor? E nós fazemos isso com os nossos filhos. Ao exigir deles determinado comportamento, conduta, nós não estamos passando regras frias que não podem ser quebradas, mas são orientações que nós gostaríamos que eles aprendessem para proteger a própria conduta e a vida dos nossos filhos. Sabe, a lei de Deus é a expressão do amor de Deus e do cuidado de Deus por nós. E uma vez que essa lei é quebrada, uma vez que essa lei é transgredida, existem consequências, não só para a pessoa que quebra, mas para todos nós. Porque quando alguém resolve transgredir uma regra, essa transgressão atinge todas as pessoas que nós amamos, que está à nossa volta. Mas, diante dessa transgressão que o homem realizou lá no Jardim do Éden, Cristo, ele assumiu uma posição e apresentou uma solução. Por Jesus estar próximo de Deus o Pai e do Espírito Santo, ele se apresenta como fiador. E nós conhecemos muito bem o que significa a palavra fiador. É aquele que, diante de alguma dificuldade que você tem de pagar aquela conta, aquela mensalidade, aquele valor, uma outra pessoa que não mora na mesma casa, que de repente não compartilha contigo a mesa, mas uma outra pessoa que tem uma condição acima da sua, vai bancar e vai eliminar a sua dívida, tornando a sua dívida uma dívida dele.
Por isso, queridos, a transgressão da lei de Deus, ao ser a lei de Deus ser quebrada, nós temos uma manifestação de Deus contra o pecado e contra o pecador, que nós chamamos a ira de Deus. Embora o homem ele permanecesse na sua condição de indignação diante de Deus, de pecador, no momento em que Cristo ele assume esse papel, nós passamos agora a ter uma nova esfera, uma nova postura em relação a Deus. É o que nós estaremos estudando durante esse trimestre, que nós chamamos a aliança de Deus. Deus estabelece uma aliança, e essa aliança, essa nova etapa do relacionamento, a maneira como nós vamos nos relacionar com Deus, e Deus vai se relacionar conosco, ela está baseada na obra meritória, na expiação realizada por Cristo Jesus. Embora o homem continuasse com a sua natureza caída, com as marcas do pecado, Deus apresenta uma esperança para aquele casal e para toda a humanidade. Por isso essa aliança é estabelecida, por isso uma promessa de sacrifício acontece, mas diante da transgressão, diante do pecado, diante da quebra, há necessidade, sim, da morte. Ela é adiada, ela é prefigurada através do sacrifício de um cordeiro, mas em algum momento o sacrifício precisará ser executado e vir à tona. Por isso Cristo ele é o nosso substituto. E naquele momento em que Jesus estava no jardim, ele estava bebendo o cálice da ira de Deus. E, novamente eu faço a pergunta: mas que cálice é esse da ira de Deus? Talvez você possa imaginar e possa pensar comigo, seria porventura esse cálice o sofrimento físico de Jesus, o qual ele, daqui a pouco ele estava desejando desviar-se da tortura, dos açoites, da crueldade, da morte, da cruz, porque a morte na cruz, ela é uma das terríveis mortes elaboradas pelo ser humano, uma das mais violentas da história da humanidade, porque a pessoa ia morrendo lentamente e demoravam dias e dias, e a pessoa ficava completamente nua, pendurado entre o céu e a terra, e se tornava objeto de zombaria. A maldição ou a morte da cruz era uma morte que era prefigurada somente para os piores bandidos, mas Jesus Cristo, ele enfrentou a tortura dos açoites, a crueldade da morte da cruz, mas não é desse cálice que a Bíblia se refere, que Jesus estava desejando evitar, e ele clamou aí diversas vezes: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Porque Jesus, ele era um homem experimentado, um homem experiente no sofrimento e na dor, e ele estava pronto para passar por essa experiência do Calvário. Mas talvez você pergunte para mim: pastor, se esse cálice não é o sofrimento físico, que cálice é esse? Talvez a angústia mental de naquele momento ser abandonado por Deus, porque os nossos pecados estavam sendo colocados sobre a pessoa de Cristo Jesus. Ou quem sabe eu poderia dizer o seguinte: o fato, naquele momento, a angústia mental produzida pelo abandono dos discípulos, porque Jesus foi abandonado pelos seus discípulos que não entenderam e não compreenderam aquela situação. Eu posso ainda dizer que, além disso, nós poderíamos acrescentar ao sofrimento de Cristo o abuso dos inimigos, né? Todas essas coisas estavam ali. Mas que cálice é esse?
Seria somente esse sofrimento físico? Seria somente esse sofrimento mental produzido pela falta de fé e pelo distanciamento e da identificação dos discípulos naquele momento de dor? Seria, quem sabe, o cálice por sofrer a zombaria e a crueldade dos ímpios? Queridos, eu não seria ingênuo, e eu imagino que você também não seja, para entender que o cálice que está se referindo aqui, ele é um cálice que tem um peso maior, um fardo maior, um fardo espiritual, porque a angústia que Jesus estava sentindo agora, sim, a angústia mental, real, e que produziu todo esse sofrimento em Jesus Cristo, era o fardo espiritual, de naquele momento estar carregando todos os pecados de toda a humanidade sobre os seus ombros. Ali estava o pecado de Adão e Eva, ali estava o seu pecado e o meu pecado. Imagine só, e o que o pecado produz? Às vezes nós imaginamos que o pecado é pecado e não tem consequências. Na realidade, o pecado não é algo inconsequente. O pecado é uma agressão, o pecado é uma rebelião. O pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. E pela primeira vez, Jesus Cristo, diante do seu ministério, diante da sua vida terrestre, como homem e como divino, naquele momento, Jesus estava separado do Pai, experimentando o cálice, o peso dos nossos pecados, mas experimentando também a manifestação da ira de Deus contra o pecado, que não recaiu sobre Adão e Eva, mas agora recai sobre Cristo Jesus, que não recai sobre mim e você, mas que recai sobre Jesus Cristo. Então esse cálice é este abandono, mas é essa manifestação da ira de Deus contra o pecado e também o pecador. Eu poderia resumir aquilo que nós estamos tentando apresentar para você como esse cálice, através das palavras da nossa escritora adventista, aonde ela menciona assim, na cruz Jesus suportou a nossa punição, a ira de Deus contra a transgressão. A morte na cruz não foi uma morte limpa, não foi uma morte produzida por uma transgressão de alguém que cometeu um crime, mas alguém que viveu uma vida justa, sem pecado, e nesse momento Cristo se torna pecador em nosso lugar, e aqui existe a experiência da punição, dele beber essa manifestação da ira de Deus contra o pecado. Ellen White ainda descreve que um senso de que seu próprio e amado Pai o havia abandonado. E a alma de Cristo se encheu de desespero. Quando eu li essas palavras, meu coração ficou apertado diante do significado dessas palavras e do sentimento que Jesus Cristo estava experimentando já ali no jardim de Getsêmani e que culminou na sua morte no Calvário. Mais uma citação, agora do livro Desejado de Todas as Nações, ela diz assim, o afastamento do semblante divino do Salvador, nesta hora de suprema angústia, penetrou-lhe o coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Você já imaginou e já parou para pensar nessas palavras? Uma dor, a dor que Jesus experimentou, naquele momento, a agonia, nunca poderá ser compreendida pelo ser humano.
Jesus nunca experimentou o fato de estar separado de Deus. Jesus nunca experimentou a manifestação da ira divina. Sabe, queridos, e o texto da nossa escritora adventista continua dizendo assim: tão grande era essa agonia que ele mal sentia a dor física. O cálice da ira divina não tem nada a ver com uma coroa, não tem nada a ver com os pregos, não tem nada a ver com a quantidade de sangue que Jesus Cristo foi perdendo a cada minuto, a cada segundo, não tem nada a ver com a vergonha de estar ali completamente nu, e um nu frontal diante das pessoas. Não tem nada a ver com isso. Essa dor é real, essa dor física aconteceu, mas não foi essa dor que fez com que Jesus morresse. E não foi essa dor que Jesus começou já a experimentar ali no monte, no jardim do Getsêmani. Nenhum ser humano, jamais, eu e você, podemos dimensionar o sofrimento de Jesus, porque ele estava experimentando a ira de Deus. A ira de Deus contra o pecado. A ira de Deus também contra o pecador. E para nós compreendermos um pouquinho, Jesus, quando nos salva, ele nos salva de quê? Às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós achamos que Jesus, ele nos salva somente dos nossos pecados, ou eu vou colocar aqui no singular, pecado, nessa situação de pecado. Jesus não simplesmente nos salva dos nossos pecados ou do pecado. Eu sei que o pecado, ele produz culpa, e a morte de Cristo nos livra realmente dessa culpa. A morte de Cristo também elimina esse poder escravizador e viciante também do pecado. A morte, o sacrifício de Jesus Cristo, elimina a presença maligna do pecado em nossa vida e transforma cada um de nós em uma nova criatura. Essa é a proposta do Evangelho. Mas, se de um lado, a expiação, a propiciação de Cristo nos livra do pecado, mas existe um outro elemento que às vezes nós ignoramos. Jesus Cristo, através do seu sacrifício, através da sua paixão, e agora eu estou colocando aqui todos os elementos do sofrimento de Jesus, Jesus Cristo também nos liberta do cálice da ira de Deus contra o pecado e contra o pecador. E essa libertação produzida por Jesus Cristo em nosso favor, para que nós não possamos beber, não possamos experimentar esse cálice. Isso aconteceu no Calvário, porque Jesus Cristo, ele se oferece, ele é a oferta, ele é o cordeiro que foi morto, e ao mesmo tempo a sua vida, o seu sangue, ele cobre a multidão ou os nossos pecados, e o pecado de toda a raça humana e do ser humano. E Jesus Cristo continua a sua obra, que não termina no Calvário, diante da sua morte, diante da sua ressurreição. Hoje nós temos no santuário celestial, um intercessor, um mediador, que continua fazendo o seu trabalho em nosso favor, como nosso representante. Queridos, o Evangelho, ele nos oferece algo lindíssimo. Ele oferece para nós um amor que não tem explicação e que jamais iremos compreender na sua plenitude. A lei de Deus, no momento em que foi transgredida, quebrada, o salário do pecado é a morte. Alguém precisava pagar com a sua vida. Só que esse alguém
não poderia, por exemplo, ser anjos. Os anjos não têm pecado, mas os anjos são seres criados de maneira diferente dos seres humanos, não são seres humanos. Então, Deus ele não poderia enviar anjos, ou um anjo, para que o anjo fizesse essa tarefa. Um outro homem, pecador, também não tem condições de pagar, porque todos nós somos pecadores. Então eu não posso ser representante do próprio homem e ser fiador se eu estou na mesma condição de débito, de uma situação impagável. E é por isso, queridos, que Jesus Cristo, ele entra em cena, e ao entrar em cena, ele encarna, ele se transforma, ele se torna em um bebê, e ele se transforma em um ser humano que nasceu como todos nós nascemos, de uma mulher, foi gerado durante 9 meses, teve que aprender a caminhar, a falar, a se alimentar, teve os cuidados de uma mãe. Também Jesus Cristo experimentou as marcas do pecado na sua vida, pelo cansaço, fome, sede, angústia, como a que nós estamos trabalhando nessa manhã de sábado. Todos esses elementos são características de pecadores, de pessoas que pecaram. Jesus Cristo, então, ele é divino e humano. E agora sim, diante dessa união da humanidade, divindade de Cristo, ele é nosso representante perfeito. E naquela noite, enquanto Cristo estava no jardim, os discípulos cansados, sonolentos, enquanto havia anjos malignos, satânicos em volta de Jesus, para intensificar o seu sofrimento, lá do céu, Deus envia o anjo que ocupou o lugar de Satanás, de Lúcifer. Esse anjo desce para trazer conforto, esperança, encorajamento a Jesus Cristo, para que ele bebesse esse cálice da ira divina. Jesus Cristo é nosso verdadeiro substituto humano, que tem o sangue de Davi e as marcas nas suas mãos do seu sofrimento físico permanecerão por toda a eternidade. Jesus Cristo é nosso representante. Mas o que é realmente a ira de Deus? Esse assunto da ira de Deus, ele é muito pouco traduzido, tratado hoje na nossa igreja, porque é um assunto que não é muito bem visto. Mas o que é a ira de Deus? A ira de Deus, queridos, é a reação de Deus contra o pecado. Nós estamos falando de Deus que é divino, que é santo, que é justo. E a sua santidade reage diante dessa transgressão. A ira de Deus, ela é despertada pelo pecador em todas as formas. O pecado não é algo inconsequente. Ele tem consequências, ele fere. Quando a gente olha para a palavra pecado, é uma palavra muito ampla, principalmente no Antigo Testamento. Não é só transgressão à lei de Deus. Pecado é uma abominação, é uma iniquidade, é uma rebelião. É tentar se tornar Deus, assumir posição de Deus, o gerenciamento da sua vida. E essa ira de Deus, ela aparece devido ao caráter justo, ao caráter de santidade de Deus. E é uma reação contra o pecado, que é uma agressão. Eu já experimentei, como pai, o olhar de um filho ou de uma filha que está rebelde, que está transgredindo por rebelião.
E eu posso dizer para vocês que em vários momentos eu fui possuído por uma fúria diante dessa reação e ação dos filhos de rebelião. E às vezes você tem que se conter para você não castigar ou não disciplinar de uma maneira indevida, porque você percebe o enfrentamento, você percebe uma manifestação da rebelião. Queridos, é muito forte quando Deus, ao criar o ser humano, vê agora o ser humano se levantando contra, reagindo contra os princípios e as regras e as diretrizes de Deus. E o pecado, na realidade, é essa rebelião contra Deus. Geralmente nós ouvimos expressões, ou a expressão mais ou menos assim: Deus ama o pecador, mas aborrece do pecado. E eu vou dizer uma coisa para você nessa manhã: esta não é toda a verdade sobre este assunto. A ira de Deus é contra o pecado, os pecados, mas a ira de Deus também é contra o pecador. Em outras palavras, Deus odeia o pecado, mas Deus odeia também o pecador. E talvez você esteja assim: pastor, mas como? Se eu aprendi a vida inteira que Deus ama o pecador. Quando nós estamos diante dessa manifestação elaborada do pecado e em pecado, a manifestação de Deus, a ira de Deus, faz com que Deus odeia. E Deus fala isso em diversos momentos, diversos versos na Bíblia. Mas Deus, ao mesmo tempo, Ele detesta, e Deus também tem um outro sentimento, que é o sentimento de amor. Quando eu e você reconhecemos as nossas falhas, quando eu e você reconhecemos o nosso erro, e nós buscamos o nosso Salvador, Ele então cheio de amor. Existe então aqui um sentimento, para você entender a ira de Deus nesse momento, é tanto contra o pecado, como também contra o pecador. E no momento em que Cristo, Ele começa a viver os seus últimos momentos aqui na terra, diante do seu sacrifício, eu posso dizer uma coisa para você: Jesus Cristo estava sendo odiado pelo Pai, porque Ele estava recebendo sobre os seus ombros toda a culpabilidade do pecado, a minha, a sua e de todas as pessoas. A ira de Deus contra o pecado faz com que Deus deseje destruir o pecado e o ser humano que está em pecado. O cálice da ira divina é como se fosse um medicamento, um remédio, o remédio divino, criado, uma ação de Deus contra o pecado, e que precisa ser experimentado, porque ao mesmo tempo que ele traz sofrimento, ao mesmo tempo que ele traz a morte, mas ele também traz a cura. E eu vou tentar ilustrar isso, porque talvez se torne mais fácil para a nossa compreensão. Imagine um casal que tenha um filho, e eu vou dizer um filho pequeno, de 2 anos, ou menos um pouco. E essa criança de 2 anos, desse casal, tem uma doença sanguínea incurável. Os médicos já aplicaram toda a medicação, quimioterapia, fizeram outros procedimentos, nada conseguiu curar e nada conseguiu eliminar os efeitos dessa enfermidade no organismo dessa criança pequena. Por mais forte que as drogas fossem, a criança continuava debilitada, e na visão dos pais e dos médicos,
ela não iria suportar muito tempo. Imagine então essa cena. Imagine então uma criança pequena com uma doença rara, todos os tratamentos foram realizados, mas nada surte o efeito. E agora então você, como pai desesperado, você então procura outros médicos. E você então, diante de outros médicos, que ainda não tentaram nada, mas que conhecem e percebem ali tudo o que já foi realizado, você olha para o médico e pergunta: não tem uma outra saída? Não tem algo que nós possamos fazer para salvar esse filho, essa filha? E os médicos então olham para você e dizem assim: tem uma saída. Tem uma saída. Só que a criança não vai suportar. Porque o remédio que nós temos para essa criança é um remédio que, antes de começar o efeito para curar, vai tirar a vida dela. E esse pai, em desespero, diz assim: mas não tem um outro caminho? E esse grupo de médicos, então, olha e diz assim: existe um caminho. Um caminho perigoso. Se nós pegarmos o sangue contaminado do seu filho e nós injetarmos em você, pai, e depois que você contrair a enfermidade do seu filho, nós injetarmos em você a medicação, para que a medicação possa no seu organismo, de pai, de adulto, reagir e produzir uma reação positiva para curar a enfermidade do seu filho. E depois então que você experimentar a medicação, a doença, a medicação que nós temos, e você curado, nós pegarmos o sangue do pai e injetarmos no filho, para que o filho seja curado. Eu não sei se você está compreendendo, mas foi justamente isso que Cristo fez. Ele se transforma no pecador. Ele assume a nossa dívida. E naquele momento, ele experimentou esse remédio, que se eu e você tomássemos da parte de Deus, a manifestação da ira de Deus, nós cairíamos mortos. Não essa morte que a Bíblia diz compara como um sono, mas a segunda morte. Jesus Cristo, ele se torna pecador, se torna enfermo, toma o remédio da ira de Deus, e ele curado, através do teu sangue, do sangue de Cristo, nós hoje somos restaurados, somos salvos, redimidos por Cristo Jesus. Eu queria que você pensasse e olhasse para o cálice que Jesus bebeu, como esse cálice da manifestação da ira de Deus contra o pecado. E essa foi a angústia, esse foi o sofrimento que produziu e levou Jesus Cristo à morte. Eu quero nesse momento convidar você para cantarmos juntos o hino 540 do nosso hinário. E antes de cantarmos esse hino, eu quero dizer para você que a letra deste hino, a poesia dessa música, eu ouvi a vida inteira. Todas as manhãs, a minha avó, ela, diante de um tanque cheio de roupa suja, enquanto ela estava lavando, ela cantava essa música.
E ela cantava essa música porque ela reconhecia a sua situação como pecadora e grande transgressora da lei de Deus. E ela cantava essa música como uma síntese da sua redenção em Cristo Jesus. E eu quero que você faça isso hoje, que você cante, que você entenda que o sangue de Jesus Cristo, que o cálice da ira de Deus, experimentado por Jesus, foi em favor de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, e que possamos louvar ao Senhor através dessa música. Quão cego aqui eu já vaguei, distante do Senhor, que veio lá dos altos céus salvar o pecador. Foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Do grande amor sem par ouvi, o amor de meu Jesus. Porém eu surdo então me fiz e desprezei a luz. Foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Temor da morte então senti pairando sobre mim. Aos pés de Cristo então corri e achei abrigo enfim. Foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Remido a Cristo o coração, eu ponho ao teu dispor. Teu nome quero sempre honrar, honrar teu santo amor. Foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício. Obrigado, Senhor, por essa oferta em favor de cada um de nós. Obrigado por oferecer seu Filho Jesus Cristo para experimentar e beber do cálice da ira divina. Cálice esse que deveria ter recaído sobre Adão e Eva, sobre cada um de nós, porque todos nós somos pecadores. Obrigado, Senhor, porque nós podemos hoje, por livre escolha,
escolhermos não beber e não experimentar essa manifestação da ira de Deus, que um dia, infelizmente, recairá sobre os ímpios que rejeitarem o amor de Deus. Mas que possamos reconhecer essa verdadeira entrega, esse verdadeiro amor, e aceitar esse amor de Cristo, aceitar o papel de Jesus como nosso fiador. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo, e que nessa manhã de sábado nós sejamos desafiados a ocupar a nossa mente com as cenas que envolveram o sofrimento e a paixão de Cristo. E que possamos utilizar, Senhor, esse assunto e essa tônica em que o mundo celebra a paixão de Cristo e a Páscoa, para evangelizarmos e colocarmos um conteúdo que fala do amor de Deus e também menciona o ato de justiça de Cristo ocupar o nosso lugar. Nós rogamos as Tuas bênçãos, Senhor, sobre cada família aqui representada, daqueles que estão nos ouvindo, daqueles que ainda ouvirão essa mensagem. Que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando e conduzindo para que muitas pessoas possam abraçar e reconhecer a Tua bondade. Nós rogamos isso, não que haja em nós algum merecimento, mas nós suplicamos porque nós cremos e aceitamos o sacrifício de Jesus. Amém.